Olá a todos, para quem estiver assistindo essa apresentação. Meu nome é Artênio e esse é o trabalho de conclusão de curso. E o título dessa pesquisa é as dificuldades encontradas na agricultura familiar no assentamento Caldeirãozinho, Piripiri, Piauí. Meu professor orientador é a Jane Gabriele. A introdução. A agricultura familiar ela é a principal responsável pela produção de alimentos, não só local, mas em todo o continente brasileiro. É através da agricultura familiar que muitas famílias adquirem seu sustento. Né? Essa agricultura familiar ela se destaca, exercendo um papel importante na economia local. A agricultura familiar ela tem papel importante em todos os municípios do Brasil, movendo a economia local, certo? Das cidades, nos mercados, em praças. E essa agricultura familiar ela enfrenta problemas em todo o continente brasileiro. Muitas deles por questões de incentivo do governo, terra e o próprio clima também interfere nessa agricultura. Com isso, surge o problema de pesquisa, que quais dificuldades encontradas na agricultura familiar no assentamento Caldeirãozinho. O objetivo geral, averiguar as dificuldades que interferem nas atividades da agricultura familiar no assentamento Caldeirãozinho Piripiri. Os objetivos específicos é realizar um levantamento identificando as principais entraves que os agricultores do assentamento Caldeirãozinho encontram na agricultura familiar e sugerir ações e estratégias de redução dessas possíveis dificuldades encontradas. A minha justificativa foi que estudar a realidade da agricultura familiar de nossa região é muito importante, pois é através de pesquisas como essas que surgem a oportunidade de identificar problemas sociais, desperdícios de recurso, degradação, o próprio êxodo, né? E entre outros. E proporcionar possíveis soluções que venham a mudar positivamente a realidade de nossa agricultura familiar, justificando a pesquisa a ser realizada. O referencial teórico, né, foi embasado, né, segundo a Organização das Nações Unidas, o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, o INCRA, eles dizem que a agricultura familiar tem características que são que a família, a gerência da propriedade rural é feita pela família. O trabalho é desempenhado na sua grande maioria pela própria família que desempenha esses fatores de produção, né, que a agricultura familiar se embasa. Mendes também coloca que apesar da pressão sofrida pelas pequenas e médias propriedades para se modernizarem, vários elementos estruturais impediram essa modernização, né, como eu expliquei antes. Além da não valorização do conjunto de conhecimento prático, né, e não formais na determinação das estratégias produtivas na geração de renda. O assentamento Caldeirãozinho, né, ele é um assentamento que está situado na localidade de Boca da Mata, em Piripiri, fica a 23 km da saída do município. Né. Lá eles plantam feijão, arroz, milho, mandioca, e criam animais como caprinos, ovinos, porcos, né. E um dos obstáculos que já apontado pelos agricultores refere à assistência técnica, né, que além de pouco investimento municipal, estaduais e também federais no desenvolvimento de projetos voltados para atender essa agricultura familiar nesse assentamento. Em metodologia, o método foi descritivo, com abordagem qualitativa e entrevista em formato de gravações. O procedimento técnico foi pesquisa de campo. O instrumento foi a aplicação de entrevista semi-estruturada, né, com os agricultores sócios das propriedades rurais no assentamento Caldeirãozinho. A amostra no assentamento existem 8 famílias que trabalham com agricultura familiar e a coleta e tabulação foi gravação das entrevistas, né, Excel e método de levantamento sobre. O perfil socioeconômico do assentamento Caldeirãozinho ele é composto, na sua grande maioria, por homens, né, na média de idade desses moradores, que são cadastrados, é de 52 anos, somando os mais novos com os mais velhos. Essa média foi obtida essa idade exatamente. O índice de escolaridade
vai do ensino fundamental incompleto ao ensino superior completo, observado em apenas em um dos agricultores. Há quanto tempo vem exercendo? Chegando na análise de discussão, identificando os principais entraves que agricultores na assentamento Caldeirãozinho encontrar na agricultura familiar, a pesquisa perguntou há quanto tempo ele vem exercendo essa atividade. E a resposta que foi obtida foi exatamente pela média de idade que os agricultores têm, que varia entre 10 a 50 anos de atividade de agricultura familiar. Os produtos que você cultiva são somente para subsistência? Sim, na sua grande maioria massiva, salvo engano dois, responderam que usam a agricultura familiar apenas para subsistência. O pouco excedente que existe, que quando a produção é satisfatória, apenas dois fazem que vende a sua produção, e não de plantio, mas sim na produção de caprinos e ovinos. E quando sobra um acidente, ele vende esses animais na própria localidade, na comunidade do assentamento. A produção entrega no processamento, né, como foi dito. O preço é definido como o mercado da cidade define. O preço que é praticado no mercado municipal da cidade de Piripiri é o preço que ele pratica no próprio assentamento. E não há constância nessas vendas. Não há constância na venda, né, desses produtos. As principais dificuldades, quando perguntados, alguns falaram no próprio cuidar das plantas, da produção, dificuldade da limpeza das plantas, né, dos próprios tratos culturais, e outro na própria baixa, né, do preço na hora de vender esses produtos produzidos nas propriedades. Você tem apoio de alguma instituição governamental? No início, todos responderam que sim, quando o orçamento foi implantado, mas hoje em dia não existe mais nenhum apoio do, do governo nesse assentamento. O tipo de apoio foi uma assistência técnica de um técnico agrícola, né, no auxílio dos plantios, que foi somente no início do assentamento, hoje não há mais. E o planejamento do cultivo eles fazem todo ano, mediante o inverno, o período chuvoso. De acordo com a plantação, ele faz a organização do seu plantio. As sementes são compradas em sua grande parte na cidade, né? E só 2 produtores guardam essas sementes para ser plantado no ano posterior. Eles utilizam equipamento de produção individual, botas, luvas, todos os respondentes que utilizam. 2 utilizam agrotóxico, mas não com muita frequência, mas utilizam, sem nenhuma orientação técnica para o uso. O destino das embalagens de agrotóxicos são jogados nos quintais, nos fundos dos quintais das casas, sem nenhum cuidado com o meio ambiente, juntamente com o lixo doméstico também, que é jogado no fundo dos quintais e depois queimados quando estão acumulados. Produção de alimento orgânico, quando citado em alimentos orgânicos, falaram que produzem apenas hortaliças, que são cultivados no sistema orgânico, que não utilizam nenhum adubo químico e nenhum defensivo químico para produzir essas hortaliças. A prática é realizada para conservação do solo, todos responderam à rotatividade de cultura, alguns responderam que não conhecem prática de preservação dos solos. Não existe sistema de irrigação, eles não utilizam sistema de irrigação. A propriedade utiliza sim diversificação de cultura, que é o que eles acreditam que pode estar contribuindo para uma qualidade melhor do solo, né? Considerações finais. Os objetivos sim foram atingidos da pesquisa, certo?
O principal entrave foi a falta de apoio dos gestores públicos, né? Uma possível sugestão para isso é reunir a associação de maneira formal, né? Que foi observado que a associação não tem uma organização formal para cobrar um melhor posicionamento do governo. Um sistema de irrigação que supra as necessidades dos agricultores. Uma sugestão é adquirir um sistema de irrigação, né, implementar a produção fora do período chuvoso, vendo que eles só produzem os seus alimentos no período chuvoso, sendo que se eles produzirem no período de seca, com a ajuda de irrigação, eles podem estar adquirindo uma melhor renda, né, dessa propriedade. O lixo, né, que é descartado sem nenhum cuidado nos fundos dos quintais, das casas, principalmente as embalagens agrotóxicas. Para nós termos uma produção agrícola, já é simplório e bem explicado para todos, né? Precisamos ter um solo com qualidade. Um solo sadio, consequentemente, vai dar uma produção sadia. E os moradores precisam, né, se ser conscientizar disso, que descartar o lixo sem nenhum cuidado acarretará, né, na degradação do solo, consequentemente, uma produção ruim. E os moradores fazem a separação do lixo orgânico em um local apropriado, produzir adubo orgânico que usa na própria propriedade, seria uma escolha muito bem-vinda, né, e aproveitável desse lixo. E o lixo não orgânico, reservar esse lixo em uma parte segura da propriedade, e uma vez por semana a prefeitura de Piripiri ir fazer a coleta desse lixo. E as embalagens de agrotóxicos, tentar fazer o mínimo uso possível, e se fizer, com assistência com conhecimento técnico, e as embalagens utilizadas ser devolvidas onde foi comprada os agrotóxicos, que a responsabilidade é dele de descartar essas embalagens. Minhas referências, e meu muito obrigado a todos que assistiram essa apresentação.